Bom dia, queridos alunos. Hoje veremos clasificação dos ácidos pelo professor Alberto Anduce. Os materiais metálicos, eles são divididos em materiais ferrosos e em materiais não ferrosos. Os materiais ferrosos, por sua vez, son divididos en ligas ferro-carbono. Estas ligas ferro-carbono se subdividen en ferros fundidos. En azos, estos azos pueden ser sem liga, pueden ser de baja liga, pueden ser HSLA, o sea, alta resistencia, bajos elementos de liga. Pueden ser azos ligados. Tenemos otras ligas de ferro. Tenemos las ligas ferro-cromo-níquel, conocidas como azos inoxidables. Estos azos inoxidables pueden ser subdivididos en ferríticos, austeníticos, martensíticos, duples y PH. PH quiere decir precipitate hard, o sea, endurecidos por precipitación. Tenemos las ligas ferro-níquel, aço merengue, y tenemos las ligas ferro-carbono-manganés, que son los azos Hatfield. Entre las ligas no ferrosas tenemos las ligas leves. Tenemos las ligas de aluminio, las ligas de titanio, las ligas de magnesio, ligas de berilio. Tenemos las ligas en base a cobre. Tenemos los bronces, los latones, las ligas cobre-níquel. Tenemos las ligas níquel. Tenemos ligas de baja temperatura de fusión. Tenemos ligas de alta temperatura de fusión, o sea, refractarios. Las ligas ferro-carbono, por su vez, son clasificadas en azos si el porcentaje de carbono está entre 0 a 2%, y ferros fundidos si el porcentaje de carbono está entre 2 a 4%. Si o aço no tiene elementos de liga o muy pocos elementos de liga, vamos a llamarles de aço-carbono. Y si tienen elementos de liga, vamos a llamarles de azos ligados. Vamos a hablar de baja liga si o teor de elementos está bajo de 5%. Y azos de alta liga si o teor de ese elemento de liga ultrapasar 5%. Vamos a ver a clasificación dos azos en cuanto a composición química, en cuanto a estructura, en cuanto a propiedades o aplicación. A clasificação dos aços em quanto à composição. Temos os aço-carbono, praticamente sem elementos de liga. Tem alguns elementos residuais, como silício, manganês, fósforo e enxofre. Estes aços, por sua vez, eles podem ser clasificados como alto, baixo e médio teor de carbono. Temos os aço-liga. Vamos a llamar baja liga cuando como máximo está entre 3 y 3,5%. Media liga cuando está entre 3,5 a 10%. Y alta liga cuando o total mínimo está entre 10 y 12%. As propiedades dos aços carbono. A resistência aumenta com o teor de carbono.
a ductilidade diminui com o teor de carbono, lembrando que a ductilidade é a capacidade de se deformar. São aços de relativa baixa dureza, oxidam-se facilmente. Suas propriedades deterioram-se a baixas e altas temperaturas. São os mais usados e de mais baixo custo. Propriedades dos aços baixo carbono. O aço baixo carbono tem menos de 0,3% de carbono. A estrutura é usualmente ferrítica e perlítica. São fáceis de conformar e soldar. São aços de baixa dureza e alta ductilidade. Temos os aços de médio carbono. Os aços de médio carbono, a porcentagem de carbono está entre 0,3 a 0,8% de carbono. São aços de boa temperabilidade em água. Apresentam a melhor combinação de tenacidade e ductilidade e resistência mecânica e dureza. São aços mais comuns, tendo inúmeras aplicações em construção, rodas, equipamentos ferroviários, engrenagens, virabrequim e outras peças de máquina que necessitam de elevada resistência mecânica ao desgaste e tenacidade. Lembrem que tenacidade é a resistência a impacto. Temos as propriedades dos aços alto carbono. Vamos chamar aços alto carbono com porcentagem de carbono superior a 0,8%. Apresentam baixa conformabilidade e tenacidade. São difíceis de deformar plasticamente. Apresentam alta dureza e elevada resistência ao desgaste. Quando temperados, são frágeis. Aço-ligas ou aço-ligados. Como se encontram os elementos de liga nesses aços? Basicamente, eles podem estar dissolvidos na matriz, podem estar formando carbonetos, que seria um metal mais carbono, ou formando compostos intermetálicos, ou seja, mais de dois metais fazendo um elemento. Por exemplo, metais como níquel vão a ficar dissolvidos preferencialmente na matriz. Alumínio vai ficar dissolvido preferencialmente na matriz. Porém, elementos como vanádio, titânio, uma parte pode ficar na matriz e outra parte pode ficar formando carbonetos. Esses carbonetos tendem a fazer o aço muito duro, são partículas extremadamente duras. Entre os aços-liga nos aços-liga ou aços ligados, os elementos de liga mais comum, temos cromo, níquel, vanádio, molibdênio, boro, cobre. Que efeito tem estes elementos na liga? Aumentam a dureza e a resistência, conferem propriedades especiais como resistência à corrosão, estabilidade a baixa e altas temperaturas, controlam o tamanho de grão, melhoram a conformabilidade, melhoram as propriedades elétricas e magnéticas, diminuem o peso relativo à resistência específica, ou seja, como aumenta a resistência do metal, eu preciso de menos material. Em geral, deslocam as curvas TTT para a direita. O cobalto é a exceção da regra. Ele vai a deslocar a curva para a esquerda. Temos um sistema de classificação dos aços. Os aços carbono vão a ser indicados pelo primeiro dígito 1. Se os primeiros dígitos é o número 10, vai ser aço carbono comum. Se os primeiros dígitos é 11, eu vou ter teores diferenciados de enxofre.
Eso se utiliza cuando es preciso de una boa usinabilidade. Quando tenho o número 12, tenho teores diferenciados de enxofre e fósforo. Quando tenho o número 13, eu vou ter alto teor de manganês, entre 1,6 a 1,9%. Temos o sistema de classificação dos aços. Quando o primeiro dígito é 2, eu vou ter aço níquel. Quando o primeiro dígito é 3, eu vou ter aço ao níquel cromo. Quando o primeiro dígito é 4, eu vou ter aço ao molibdênio. Dígito 5 van a ser aços ao cromo. Dígito 6, aço ao cromo vanádio. Dígito 8, aços ao níquel, cromo e molibdênio. 9, outros tipos de elementos de liga. A classificação dos aços de alto teor de liga. Temos os aços inoxidáveis, os aços refractários resistentes ao calor, aços para ferramenta. Estos aços de alto teor de liga têm um sistema de classificação diferente. Podemos classificar os aços em quanto a sua estrutura. Temos aços perlíticos, aços martensíticos, aços austeníticos, aços ferríticos, aços carbídicos. Aços perlíticos são aços com no máximo 5% de elementos de liga. As propriedades mecânicas podem ser melhoradas por tratamento térmico. São aços de boa usinabilidade. Temos os aços martensíticos, são aços com mais de 5% de elementos de liga. Apresentam alta dureza, são aços de baixa usinabilidade. Aços austeníticos têm estrutura austenítica a temperatura ambiente devido aos elevados teores de elementos de liga, níquel, manganês, cobalto. Por exemplo, os aços inoxidáveis não magnéticos e resistentes a calor são aços austeníticos. A austenita, quando existe a temperatura ambiental. Quando ela é deformada, possivelmente ela se transforma em martensita. Tenho aços ferríticos, tem baixo teor de carbono, tem elevados teores de elementos de liga, não reagem a têmpera, apresentam estrutura ferrítica no estado recocido. Aços carbídicos apresentam alto teor de carbono e elementos formadores de carboneto, cromo, manganês, titânio. A estrutura consiste de carbonetos dispersos na matriz orbítica, austenítica ou martensítica, dependendo da composição química. São usados para ferramentas de corte e para matriz. Classificação dos aços em quanto a propriedades. Eu vou ter aços para construção mecânica, aços para ferramentas, aços inoxidáveis. Em geral, é melhor comparar propriedades que composição. Na seleção do aço, deve-se pensar nas suas propriedades necessárias para uso, mas também o processo de fabricação que será utilizado para fazer o componente. A classificação dos aços em quanto às propriedades ou aplicação. Eu tenho aços para fundição, aços para ferramentas, aços estruturais, aços para nitretação, aços resistentes ao calor, aços para fins elétricos, aços para fins magnéticos. Temos os tipos básicos de aço inox. Temos os ferríticos, que estão entre um 11 a um 20% de cromo, com uma porcentagem de carbono menor ou igual a 0,3%. Não podem ser tratados termicamente. Temos os austeníticos, que têm cromo entre 17 e 25%, níquel entre 6 e 20%. A estrutura austenítica a temperatura ambiente. Não podem ser tratados termicamente, são mais resistentes à corrosão. Temos os aços martensíticos, com cromo entre 12 e 18% e com carbono entre 0,1 a 1,2% de carbono. Quando temperados, atingem elevados níveis de dureza e resistência. Nos aços inoxidáveis, o cromo tende a estabilizar a ferrita
ioníquel, tende a estabilizar a austenita, melhorar a resistência à corrosão a alta temperatura. Temos a classificação segundo ICE, a série 200 com cromo, níquel, manganeso, níquel, são aços austeníticos. A série 300 com cromo e níquel também são austeníticos. A série 400 somente com cromo, são ferríticos ou martensíticos. A série 500 com baixo cromo, inferior a 12%, são martensíticos. Temos as aplicações dos aços inoxidáveis. Temos os aços ferríticos com resistência à corrosão atmosférica, utilizados também para decoração. Os martensíticos como para componentes estruturais, instrumentos de corte. Os austeníticos com resistência química e os HP, os endurecíveis por precipitação, para componentes estruturais para fazemos agradecimento ao professor Arlindo Silva por este material. Muito obrigado.